Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, a Pro Daiane, a Pro Derileide, a Pro Liliane e a Pro Rosilda, juntamente com vocês, vamos estudar sobre poema e poema concreto. Então, vamos lá? Mas antes, atenção! Pegue o seu livro de português, esse da imagem ao lado, e abra na página 10. A Pro Rosilda está mostrando a você quais são as páginas que nós vamos estudar hoje, da página 10 até a 19. E a Pro Liliane já sentou no sofá e abriu o livro na página 10. Então, nessa página, nós vamos começar a leitura pela introdução. Vejam aí o título. Ler e escrever é uma descoberta sem fim. Você concorda com isso? Que ler e escrever é uma descoberta sem fim? Mas antes, vamos observar essa ilustração, essa imagem. Quais são os visuais que saem das páginas desse livro? Para o que é um elemento visual? É uma apresentação, é uma imagem ou uma figura, ok? Vocês concordam que esses elementos visuais, essas figuras aí que estão saindo das páginas do livro, eles nos encaminham para aquelas histórias de ficção? História de ficção são histórias não reais, ok? Que não é real. E essas histórias aí, vocês talvez conheçam, como por exemplo, Chapeuzinho Vermelho e o seu cesto de doce, os contos de aventuras como Navio de Piratas e também, assim, as histórias reais, né, gente? Por quê? Porque eu tô vendo aí, ó, homens de outras épocas e de outros lugares, e isso é real, ok? O violão também, o navio de piratas também é algo real. A borboleta, ok? Agora, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, aí já é uma história de ficção. É algo que nós sabemos que não é real, ok? Então, vocês já comecem a identificar uma história que é ficção e histórias que são reais, ok? Vamos aqui ler o texto. Ler e escrever é um modo de saber, de descobrir e de registrar o que vemos, o que aprendemos. É sentir o sabor da novidade e saciar a busca por informações. E uma informação leva a outra, um conhecimento pede outro, que pede mais um. Ler e escrever é uma descoberta sem fim. Lendo e escrevendo, você pode se tornar um grande descobridor de novos saberes, novas emoções, novas sensações e reflexões. A prática da leitura e da escrita é uma possibilidade de ampliar a comunicação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Questionar e buscar respostas às questões é um bom exercício quando se quer saber alguma coisa e ampliar o conhecimento de mundo. É o que todo mundo quer na letra da canção que você vai ler a seguir. Mas antes, eu quero que vocês percebam que eu acabei de fazer 2 tipos de leitura, ok? Uma leitura verbal, que foi esse texto, ok? Que são as palavras escritas, ou seja, eu acabei de fazer uma linguagem verbal do texto. E também eu fiz uma linguagem não verbal, ok? Que foi através da imagem. Tudo bem? Agora sim, vamos passar para a próxima página para a gente ver a música. A música, a canção, todo mundo quer. Vamos ouvir a letra da canção. Toda criança quer, toda criança
é que sobe? Por que é que cai? Pois todo mundo quer. Espero que vocês tenham gostado da letra dessa canção e aprendido também. Então, após vocês terem escutado, eu gostaria também que vocês fizessem a leitura, tá bem? Toda criança quer, toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, e todo mundo quer saber de onde vem, para onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer. Essa é uma canção de Sandra Pérez e Paulo Tatti. Então, o que eu quero que vocês observem é o assunto dessa canção. Que vocês conheçam qual é a ideia dessa letra, certo? E a ideia principal da letra dessa canção é que o processo de conhecimento, o conhecimento, ele exige questionamentos, não é isso? Por exemplo, na letra, quando ele fala assim, queremos conhecer algo, de onde, para onde, como, por quê, são tipos de questionamentos que a gente faz para conhecer algo, não é verdade? Pois muito bem. Agora vamos observar com mais detalhes a imagem dessa viagem desses 3 garotinhos aí. Eles estão em um balão que é em forma de globo terrestre, não é isso? Observem também que estão de olhos arregalados e um deles usando uma tecnologia que é o binóculos para poder enxergar mais longe e descobrir mais, não é verdade? Pois bem, essa canção é de Sandra Pérez e Paulo Tatti. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima página. Aqui nessa página 12, continuando sobre a letra da canção, vejam, como leitor e produtor de texto, você já deve ter feito muitas descobertas, mas provavelmente ainda quer saber muito mais, assim como a letra da canção, de onde vem, para onde vai, como é que entra, como é que sai, por que que sobe, por que que cai. A leitura pode trazer soluções para as nossas dúvidas, não é verdade? Além de nos presentear com diferentes emoções. Vamos ler esse quadrinho a seguir. Observe que no primeiro quadrinho, essa criança já está deitada, né? Ela pegou, inclusive com as luzes apagadas, que ela pegou uma lanterna para que ela possa ler. Então, no livro está escrito assim: José encontra algo que parece ser um baú, ou seja, está entre aspas, é a fala de alguém que essa criança está lendo no livro, ok? No segundo quadrinho, ele lê assim: ele levanta a pesada tampa e... No terceiro quadrinho, ele fala ele mesmo, viu? Sono, amanhã eu continuo. Fecha o livro, bota a lanterninha do lado e vai dormir. No quarto quadrinho, aí é com vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem o que foi que aconteceu aí nesse quarto quadrinho. Então, você já se emocionou com alguma leitura de uma história? Já torceu por um personagem? Converse com seus colegas sobre o que o último quadrinho mostra para o leitor. Então, é isso que eu quero que vocês observem e me digam, nesse último quadrinho aí, o que foi que aconteceu? O leitor aí, no caso, está sendo você, ok? Também é muito bom aprender coisas novas e fazer perguntas
é um jeito de descobrir o que queremos saber. A curiosidade é uma qualidade de quem gosta de aprender, é verdade. A curiosidade é uma qualidade e nos ajuda a aprender, não é verdade? Então, vamos ler agora uma curiosidade sobre as lágrimas. Vocês sabem por que a gente chora? Vamos descobrir agora. A gente chora porque os nossos olhos eles produzem lágrimas nas chamadas glândulas lacrimais. Quando a gente passa por uma emoção muito forte, ou quando a gente fica triste, quando a gente fica com raiva, ou até feliz demais, essas glândulas lacrimais, elas são estimuladas e aí então a gente chora, nós choramos. E as lágrimas têm também outra utilidade, ok? Elas lubrificam e limpam os globos oculares. As lágrimas, ou seja, elas limpam os nossos olhos. É o que acontece quando o cisco entra em um dos globos oculares. Lágrimas abundantes escorrem na tentativa de expulsar o intruso. Quando entra um cisco, automaticamente a gente chora e o cisco é expulso do nosso olho. Já passaram por isso? Eu já, muitas vezes. Gostaram da curiosidade? Pois muito bem. Vamos adiante na próxima página. Você sabia disso? Às vezes, o que nos dá prazer não é uma novidade, mas é um jeito novo de olhar algo já conhecido. É o que nós vamos ver aqui, ó, nessa imagem, ok? Nós vamos fazer uma leitura aqui não verbal, ok? Todos vocês e eu, a gente sabe para que serve um barco, não é verdade? Então, esse artista aí, brasileiro chamado Gustavo Rosa, ele apresenta essa máquina de navegar de uma maneira diferente e divertida. Por que, Pro? Vejam, esse artista, Gustavo Rosa, ele nos mostrou aí esse barco de várias cores, amarelo, vermelho, branco, verde, e nos mostrou também um barco feito em formas geométricas. Vocês podem observar que aí tem um quadrado, não é verdade? Então, a ideia do movimento da água, esse artista aí, olhem, ele pincelou. Nessa imagem também vocês podem observar que tem um reflexo do barco na água. Muito interessante, né, gente? Então, meninos, até aqui nós já lemos e aprendemos muita coisa interessante, não foi mesmo? É por isso que ler e escrever é uma descoberta sem fim. Tá bem? Então, agora nós vamos ler mais um poema. Observem a seguir o que o poeta também combina as palavras de um jeito diferente para dar a elas um sentido inesperado. Vejam, o título desse poema é Tudo. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra. Nessa palavra, tudo. Esse poema é de Arnaldo Antunes, tá bem? E tem essa imagem aí ao lado dessa criança, né? Provavelmente ela está gritando, que ela está com o gesto da boca bem aberta, né? Ela grita tudo. Então, na realidade ou na imaginação, ler e escrever é uma descoberta sem fim. Então, a partir daqui, a partir dessa ideia, nós vamos nos aprofundar e estudar mais sobre um gênero textual chamado poema, onde tem aí na página 14 do livro de vocês, ok? Pro, e o que é um poema? Gente, poema é um gênero textual.
Nós conhecemos gênero textual histórias em quadrinhos, nós conhecemos gênero textual conto, nós conhecemos gênero textual também como uma carta, mas hoje nós vamos estudar sobre o gênero textual muito importante que vocês devem conhecer as características dele, tá bom? Que é o poema. Então, como eu já falei, é um gênero textual que é dividido em estrofes e versos, ok? E o que é um verso? Verso é cada linha e estrofe é o conjunto dos versos. A Pro vai mostrar com mais detalhe em um poema que nós vamos ver nas próximas páginas, tá bem? Mas antes eu gostaria que vocês observassem essa imagem, fizessem uma leitura dessa imagem aí. Veja que eu tenho duas crianças, uma escrevendo, a outra com três papéis na mão, escrito estrela, poema e céu. Nessa outra página, na página 15, nós temos a garotinha aí, né? Ela está junto com os colegas, porque ficou a imagem dos meninos na página 14 e a imagem da menina na página 15, mas ela está junto com os colegas, tá bem? Ela está na mesma mesa que eles estão. E aí, ela está com mais 2 papéis na mão e os outros papéis é como se tivesse saindo imaginações daquelas palavras que estão de cabeça para baixo, percebam? Inclusive, tem umas palavras aí, ó, vejam. Dá para vocês enxergarem? Fantasia, sonho, ar, mar. Agora eu quero que vocês respondam no livro de vocês. Observe essa cena e responda. O que você acha que essas crianças estão fazendo? Você já tentou brincar com palavras? Como foi? Você já leu algum texto que brinca com palavras? Qual foi esse texto? Aí vocês vão responder aí, respondam com capricho, tá bem? Passando para a página 16, vejam onde tem aí, para iniciar. Dá para imaginar tudo que se pode criar com palavras? É possível até desenhar com palavras. Vamos ver como isso pode acontecer? Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo. Então, vamos estudar esse poema que tem como título Voo. Deixa eu marcar aqui, ó. Esse é o título do poema. Voo. Marquei aqui o título do poema. Agora eu vou entender melhor sobre os versos e sobre as estrofes. Lembra que a Pro falou que um poema, ele é um gênero textual dividido em estrofes e versos, não é verdade? Versos é cada linha. Cada linha dessa é um verso, por exemplo, onde tem voa é um verso, voa é outro verso, passarinho é outro verso. Aqui eu tenho uma estrofe, ok? Deixa eu marcar aqui para vocês. Vejam, eu marquei aqui para vocês. Aqui é o título do meu poema, Voo, e aqui é uma estrofe. Vejam, voa, voa, passarinho. Por que, Pro, aqui é uma estrofe? Porque a estrofe não é formada por versos. Então, voo é um verso, voa é outro verso
e passarinho é outro verso. Aqui eu tenho 3 versos. 1, 2, 3. Então, aqui formou um. Continuando aqui, o poema na página 17. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de naná. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Vejam que esse poema, ele também tem rimas, não é verdade? E o que são rimas, professora? Vejam que rimas são as repetições dos sons através das palavras, ou seja, as palavras que terminam com o mesmo som. Por exemplo, aqui, ó, eu vou marcar aqui para vocês. Vejam, a Pro marcou aqui para vocês. Perceberam que as rimas são as palavras que terminam com o mesmo som? Por exemplo, aqui, olhem, estrelinhas, formiguinhas, passarinho e ninho. Isso é uma rima, ok? Esse poema é da autora, quem escreveu ele foi Nai Ribeiro, ok? Então, aqui, ó, eu tenho mais sobre a autora. Eu tenho ela aqui, a imagem dela, e eu tenho o livro onde esse poema está. Vamos ler aqui mais sobre ela. Nai Ribeiro nasceu em 1950 em Boa Esperança, Minas Gerais. Passou sua infância em contato com a natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Fez jornalismo e mudou. Passando aqui para a página 18, onde vocês podem ler aí. Interpretação do texto, compreensão do texto. Declamação e jogral. Vamos lá. Atividade oral e escrita. Vocês vão responder e vão falar também. Vão ler. Vamos lá. Uma das formas mais gostosas de saborear um poema é declamando seus versos. Pro, o que é declamar? Vamos ver daqui a pouquinho. Ao declamar, percebemos a musicalidade e os efeitos que as combinações das palavras produzem, que são as rimas. Lembra que eu falei? Então, vamos organizar um jogral, declamar um poema em coro. Aguarde as instruções para a distribuição das vozes. Essa encenação era para a gente fazer se a gente estivesse
em grupo. Mas vamos imaginar assim, vejam. A Pro pegou ali 3 alunos, separou e colocou o outro restante da turma do outro lado. E nós vamos declamar esse poema, fazer uma declamação de um poema, recitar um poema. Lembrem-se que para fazer uma declamação é preciso ler em voz alta e com bastante expressividade, como vocês podem ler aí, ó. Declamar é recitar um poema em voz alta. E o que é um jogral, Pro? Que a senhora acabou de falar, que a gente vai fazer um coral aqui. Vejam, é a declamação de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas em que se combinam várias vozes. Então, vamos lá. Eu separei aqui, por exemplo, vamos imaginar que na sala a Pro separou ali, chamou 3 alunos, ok? E o restante da turma ficou do outro lado. Esses 3 alunos, eles vão ler uma parte do poema. E o restante da turma vai ler o refrão daquele poema, daquela música, por exemplo. E isso vai formar o quê? Um jogral. Quando os alunos a Pro iniciar a leitura e os 3 alunos lê aquela primeira parte ali do poema, e aí quando aqueles alunos pararem a leitura e o restante da turma lê o refrão em forma de coral, isso vai se formar um jogral. Conseguiram compreender? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Nessa primeira questão aí, onde tem aí questão 1, agora que você já leu o poema, responda quantas estrofes ele tem. Você vai voltar no poema Vou e você vai contar. Inclusive, já deu uma dica, já deixou uma dica lá. Você vai contar quantas estrofes ele tem. Estrofes, ok? Na segunda questão, você vai reler as 2 primeiras estrofes. Olha, aqui eu tenho 2 estrofes. Lembrem-se, as estrofes são formadas pelos versos, ok? Cada verso é uma linha. Aqui eu tenho 2 estrofes, ó. 1, 2, ok? Voa, voa, passarinho, é uma estrofe. Voa, voa pro seu ninho, é outra estrofe. Então, você vai reler essas 2 primeiras estrofes e vai responder a atividade da página 19. Vamos lá? Então, podemos dizer que essas estrofes que você acabou de ler contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem firme ao passarinho. Qual dessas 3 alternativas você vai marcar? Ao ler as 2 primeiras estrofes da página 18. Primeiro você lê, depois você vai marcar aqui, ok? Terceira questão. A repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa de quê? Você vai ler, você vai voltar no poema e você vai ver onde tem essa repetição dessa expressão aqui, ó. Antes que. Deixa Pro marcar aqui. Pronto, a Pro marcou aqui a expressão antes que. Você vai lá no poema, vai ler novamente e em seguida você vai dizer aqui qual foi a ideia de que o passarinho precisa. Ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa ou chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Pronto. Depois que você marcar uma dessas alternativas, você vai lá no poema, vai pegar um verso só, uma linha, e vai copiar aqui. Mas esse verso pode ser qualquer um, não. Esse verso ele tem que explicar a escolha que você fez. Explicar
a escolha que você fez aqui, ó, dessas 3 alternativas que você marca a correta, referente à ideia do que o passarinho precisa, você vai justificar colocando o verso aqui. Compreendeu? Pois muito bem. Vamos adiante aqui em linguagem e construção do texto. É uma atividade oral e escrita. Questão 1 aqui dessa atividade oral e escrita. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Ó, aqui tem... Que sinal é esse, Pro? Sinal usado na estrofe, ó, tem indicando aqui, ó. Olha o sinal aqui, ó. Ó, embaixo da estrofe. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Aí aqui embaixo tem um sinalzinho. Letra A. Esse recurso visual está relacionado a que palavra dessa estrofe? Gente, que recurso visual é esse? Ó, é esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho, ele pode ser um recurso visual, entendeu? Ele transmite aqui, ele dá mais uma ideia ao poema que você leu. Agora, ele quer saber qual ideia ele expressa. Que ideia foi que esse sinal aqui, tem vários desses sinal aqui, expressou? Aí você vai responder aqui na letra A. E agora, nós nos despedimos de vocês, a Pro Derileide, a Pro Daiane, a Pro Rosilda e a Pro Liliane, desejando bons estudos.